Oi, gente, vocês estão no canal Vem com Tuf. Seja muito bem-vindo. Gente, eu vou fazer um vídeo parte 2 sobre homofobia, tá? Para quem não assistiu o primeiro vídeo, tá? Vou deixar um link, vou deixar um card aqui em cima, aqui ou aqui, não sei, onde você pode clicar e você vai ser redirecionado ao primeiro vídeo, onde você vai ver ali o meu primeiro vídeo falando sobre homofobia, aquilo que eu passei, aquilo que eu acho que é certo e aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo até hoje, tá? A minha verdade. E eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso, porque no primeiro, se eu fosse falar tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu vivi, ia ficar muito longo. Então eu decidi fazer uma segunda parte e também falar tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu tenho certeza do que eu vivo, tudo aquilo que eu tenho convicção, isso não significa que você tem que aplicar dentro do seu lar, aplicar com os seus filhos, aplicar com sua família, sua casa, sua regra, sua família. Porém, contudo, eu acho aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, é uma experiência de uma pessoa que sofreu e hoje é feliz e, num todo, né, em massa, é a melhor, acredito que seja a melhor solução. Porém, contudo, quem deve tomar essas decisões dentro da sua casa, da sua família, com os seus filhos, é você mãe, você pai, você tio, você avó, ou até mesmo você que esteja assistindo. Enfim, eu decidi fazer a segunda parte sobre homofobia, focando mais na parte familiar, no sentido do quê? Quando eu falei para você que quando eu era criança e minha mãe já observava um jeito meio diferente em mim, que ela me colocava no karatê, ela me colocava no futebol, ou ela me colocava em alguma área, de repente, que era mais de héteros, era mais eh, de garotos da minha idade que gostavam de praticar tais esportes, gostavam de praticar tais situações que eu particularmente não gostava, né? Minha mãe, por não conhecer, minha mãe por não se falar na época essa situação, acabou me levando a colocar num esporte que de repente eu não queria, me colocar numa luta, colocar num jogo de futebol que eu não queria, né? É, desde adolescente, desde criança, desde minha adolescência, isso foi para mim muito bem claro, né? Que eu era diferente dos outros meninos da minha idade, mas não era igual, nunca foi igual, no sentido de ter aptidão por N coisas. Por exemplo, nunca gostei de jogar futebol, nunca gostei de assistir uma corrida, por exemplo, nunca gostei de brincar de carrinho, nunca gostei de um karatê, que nem minha mãe me colocou, né? Nunca gostei dessas situações, né? Porém, contudo, se hoje, né, dentro da sua residência, dentro da sua casa, você tem um adolescente, você tem uma pessoa que já é um pré-adolescente, um adolescente que já está se encaminhando por esse lado do homossexualismo, e você, mãe, você, pai, percebe isso, não tente colocar ele uma situação dessa, né, que de levar para um psiquiatra, levar de um psicólogo, levar para uma igreja que ele está precisando de exorcismo, que ele está com um demônio, né? Nada disso vai funcionar. Sabe por quê? Porque eu fui em tudo isso e nada funcionou. Sabe por que nada funcionou? Porque a minha essência, aquilo que eu sou, ninguém vai mudar. Entendeu? Não vai ser religião, não vai ser médico, não vai ser padre, não vai ser benzedeira, não vai ser ninguém que vai mudar. Você é aquilo, você nasceu assim, você vai morrer assim. Não existe uma fórmula. Entendeu? Não existe uma fórmula. Você que é hétero, se você fosse numa igreja, fosse num padre, ou fosse uma benzedeira, você ia mudar a sua opção por conta disso? Você não vai mudar. Sabe por que você não vai mudar? Porque a sua essência é aquilo que você é. Foi aquilo que você veio no mundo, então não tem como mudar. E voltando, por que eu falei sobre o esporte? Por que eu falei sobre tudo isso quando uma criança, um pré-adolescente, adolescente já está nessa situação? Muitas vezes a pessoa, ela sofre com isso, ela não quer isso, entendeu? E hoje ainda é muito falado, né? Na mídia é falado, existe na rádio, internet, o que mais falam é sobre isso, que cada vez mais isso é uma coisa normal, entendeu? É uma coisa normal, não tem nada de anormal com isso,
Tá? Se você percebe isso dentro da sua família, porque a mãe ela sabe quando o filho é. A mãe ela sabe, a mãe e o pai eles sabem. Você sabe qual seria, eu falo isso por experiência própria, na minha adolescência, você sabe o que eu queria, o que eu almejava, o que eu desejava era ser aceito. Era alguém que sentasse comigo e falasse, Bruno, o que está acontecendo? Você quer me falar alguma coisa? Você tem desejo de falar alguma coisa? Você sabe por que eu nunca falei isso pra ninguém da minha família? Até meus 21 anos, foi quando eu conheci meu marido. Porque eu não era aceito. Ali era errado. Eu morava numa cidade minúscula, onde todo mundo ia julgar. Minha mãe ia ficar com vergonha. As minhas irmãs, a mesma coisa. Então o que eu fiz? Para um bem de todos, eu me calei. Mas foi quando eu conheci meu marido. Chegou uma hora que o copo de água ele transbordou. Eu precisava falar, eu precisava ser aquilo quem eu era. A minha essência não era aquela. Eu usava uma máscara, eu era um Bruno que na verdade eu não era. Entendeu? Foi quando eu decidi me assumir, foi quando eu decidi falar quem realmente eu era. E depois, quando você fala quem realmente você é, uma libertação tão grande, mas tão grande, que é um peso que sai das suas costas, que isso não tem preço que pague. Entendeu? As únicas pessoas que você quer ser aceito é pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. O restante não te aceita, com perdão da palavra, dana-se. O importante é o seu núcleo familiar. As pessoas que você ama, as pessoas que te querem bem. Essas pessoas sim. Tem pessoas que não te aceitam, mas te respeitam. Entendeu? E graças a Deus, depois que eu me assumi, depois dos meus 21 anos que eu saí de casa, aí as coisas foram muito diferentes. Mas antes disso, foi muito difícil. Voltando lá o pré-adolescente, voltando lá a questão da adolescência, se você tem um filho que você percebe que é assim, ame ele, converse com ele, entendeu? Porque hoje o Brasil é um país onde mais se mata GLBT no mundo. Tem agora essas outras siglas que eu não sei muito bem como é. Que mais mata no mundo. Você acha que seu filho, sabendo de toda essa estatística, ele vai decidir da noite para o dia ser homossexual, sabendo que a gente pode sair na rua e ser apedrejados, ser morto, ser alvo de sarro, ser zoado? Não, entendeu? Mas tem coisas que não tem como mudar. Tem coisas que é isso e acabou, entendeu? Então, se você tem uma pessoa dentro da sua casa que você já teve opa, eu acho que é isso. Então, sente, converse com ele, né? Tenha um diálogo. É a melhor coisa que você vai poder fazer pelo seu filho. Experiência própria. Quando chegar lá na frente, que ele tiver uma maturidade maior, que ele já tiver o seu bom emprego, a sua casa, o seu carro, a sua faculdade, a primeira pessoa que ele vai elogiar, a primeira pessoa que ele vai aplaudir, vai ser você que acolheu ele. Vai ser você que amou ele, que respeitou, que independente da opção sexual, o filho nunca vai mudar. Vai ser você. E eu falo isso por experiência própria, porque a minha mãe é essa mulher, né? E assim, ame cada vez mais. Né? Se você acha que não é certo, não mande o seu filho embora, respeite ele, não coloque ele para fora de casa, não jogue as coisas dele para rua, como muitos adolescentes a gente vê por aí, a mãe jogando as coisas fora, sai fora da minha casa, você não é mais meu filho, eu não quero te ver nunca mais. Né? O maior índice também de suicídio que tem por conta de ser homossexuais é no Brasil. Você sabe por quê? Porque eles não é aceito pelo núcleo familiar. Você imagina, deve ser a pior coisa que tem uma mãe chegar a falar para um filho: não olha mais na minha cara, não venha mais na minha casa, eu não quero saber quem é você. Então, assim, você imagina isso o filho recebendo, como deve doer isso, né? Gente, foram 9 minutos de vídeo, não era para me falar tudo isso, era para ser um vídeo menor, mas enfim, novamente, essa é a minha visão, esse é o jeito que eu vejo, esse é o jeito que eu acho que as coisas devem acontecer. Não significa que você deve praticar isso dentro da sua casa, tá? Porque a sua casa, suas regras, mas enfim, eu acredito nisso, essa é a minha verdade, foi o jeito que eu vivi, foi o jeito que aconteceu na minha vida, foi o jeito que eu tô vivendo até hoje.
tá bom? Gente, beijo, meus inscritinhos.